Hi students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 1 do PET 6 de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana, o objeto de conhecimento é a compreensão escrita, a leitura, nós vamos focar na habilidade da leitura. As atividades começam na página 153 e nela já é feita uma referência ao PET 5, onde a gente estudou a biografia do William Shakespeare, que é o escritor inglês mais famoso de todos os tempos, né? E agora vai falar um pouco sobre uma obra dele chamada Macbeth. Aqui diz o seguinte: Macbeth é o mais tenebroso dos dramas shakespearianos. A peça é uma ótima oportunidade para refletir sobre aspectos sombrios e atemporais do comportamento humano, como ganância, traição e culpa. A história se desenrola na Escócia no século XI. Os generais Macbeth e Banquo retornaram vitoriosos de uma batalha. No caminho para casa, eles se deparam com 3 bruxas que fazem uma profecia. Macbeth se tornará barão e depois rei. E os filhos de Banquo serão os próximos soberanos. Então aqui tem uma breve introdução sobre a história de Macbeth e a seguir vai vir um texto em inglês e temos uma atividade de pré-leitura para entendermos um pouco do vocabulário que estará presente nesse texto. Então, estou pedindo, pessoal, para que vocês relacionem as palavras na primeira coluna com as definições na segunda coluna. Eu vou dando as respostas para vocês nesse vídeo, portanto, se vocês quiserem um tempinho para fazer, pausem o vídeo, resolvam as questões e depois reproduzam o vídeo novamente para verificar se vocês acertaram. Então, as palavras são full, stage e pace. Então, pessoal, para vocês, se vocês não conhecem essas palavras, tem 2 dicas. Ou vocês podem ir lá no texto e fazer uma leitura apenas para verificar o contexto no qual as palavras aparecem, e através disso vocês tentarem identificar qual o significado da palavra pelo contexto dela. Ou então vocês podem procurar um dicionário português-inglês ou inglês-inglês, como os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, full no dicionário português, eu trouxe esse em português porque no dicionário inglês a definição não estava parecida com a definição desse exercício. Então, o dicionário de inglês-português nos diz que fool é bobo, idiota. Então, já podemos ligar ali com a terceira definição: stupid person, idiot. Stage, o que é um stage? Essa nós temos aqui no dicionário de inglês. É uma área, is an area where actors and other entertainers perform. Então, das definições que sobram, aqui temos que é a segunda, the raised area in a theater where actors perform. E o que seria pace? Vamos ler a definição, né? Mesmo que seja óbvio que é a primeira, mas durando por um curto tempo. No dicionário já diz que the pace of something is the speed at which it happens or is done. Então é a velocidade com a qual alguma coisa acontece ou é feita. Então já temos essas 3 definições. Em seguida, pessoal, temos aqui um trecho de Macbeth com um link para caso vocês queiram ver a versão original, domínio público. Então, aqui utilizaremos a primeira estratégia de leitura, fazer aquela leitura completa do começo do texto até o final, sem parar para procurar palavras desconhecidas. Saibam que é uma peça, né? Então vai estar no formato adequado. E aí, depois dessa primeira leitura, pessoal, vocês podem ler mais uma vez se for necessário. Ou então agora verificar quais são as perguntas de interpretação de texto, o que vocês vão precisar saber. Então, após a leitura do texto, escreva as palavras cognatas, lembrando que são as palavras com a escrita parecida com a do português e que a tradução seja a mesma. Então, os cognatos vocês já sabem o que são aquelas palavras em inglês que se parecem com o português e têm o mesmo significado. Aí vai de cada um. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. O moves, que é parecido com mover e significa o mesmo, e continue também significa continuar. Depois, a questão 3
Temos aqui, tá faltando um A. Life is a brief candle which soon goes out. Essa fala de Macbeth refere-se à morte de sua esposa. Explique-a. Aí, pessoal, aqui está pedindo para que vocês expliquem um trecho do texto. Um trecho do trecho. Aí, para que vocês possam explicar esse trecho, pessoal, vocês vão ter que verificar as informações que vêm antes ou depois, para ver se vocês conseguem alguma informação. Então, diz o seguinte, né, que a vida é uma vela breve que logo se apaga. E aí, o que está vindo antes e o que está vindo depois? Se vocês observarem bem, pessoal, após esse trecho, essa fala, temos mais comparações. A vida é comparada com outras coisas. E antes disso, então, provavelmente vai explicar o que essa fala quer dizer. Tô querendo dizer o seguinte, pessoal, que eu tô falando, olha, well, she's dead now, but does it really matter? She was always going to die one day anyway. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Então tá questionando a questão dela morrer, que tudo bem, ela tá morta agora, mas isso importa. Ela ia morrer de qualquer forma algum dia. Entendeu? Que todo mundo vai morrer algum dia. Então essa é a comparação que faz com a vela. A vela, ela fica acesa por um tempo, mas depois apaga. A gente já sabe que isso vai acontecer com uma vela. E a mesma coisa a vida das pessoas. Nós sabemos que vamos viver por um tempo, mas que um dia morreremos. Depois, pessoal, qual é a comparação utilizada por Macbeth para definir a vida? Eu particularmente achei essa questão um pouco confusa, porque nessa parte de comparar a vida da esposa a uma vela, já é uma comparação. E são feitas várias outras comparações, pessoal, não é somente uma. Então, ó, a vida é como uma breve vela que logo se apaga. É como um ator pobre que tem pouca fama no palco e grita sobre essa fama por um pouco, mas que logo ninguém ouve falar mais desse ator. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, mas significando nada. Então são todas essas comparações feitas por Macbeth para definir a vida. Então é como uma vela, é como um ator pobre que tem certa fama, mas que depois ninguém mais sabe quem é. É uma história contada por um tolo que é cheia de sonho e de fúria, mas que não significa nada. Bem profundas essas comparações. Na 5 já não é interpretação de texto, e sim relacionada ao gênero. Ó. Nessa peça, além da esposa de Macbeth, vários personagens morrem. Essa é uma característica de qual gênero, pessoal? Ficção, tragédia ou comédia? Então, se vários personagens morrem, né? Ficção pode ter pessoas morrendo, mas não é uma característica específica de ficção. Comédia também pode ter pessoas morrendo, embora seja difícil, mas é uma característica típica da tragédia, né? Morte está relacionada à tragédia. E na 6, na frase do texto, It is like a poor actor who has a little fame on stage and shouts about it for a while, o pronome it refere-se a. Nós sabemos então que o it, os pronomes são utilizados para substituir nomes, para dar uma coesão ao texto, para ele ficar com uma sonoridade melhor. Então, a que o it está se referindo, pessoal? Vamos voltar lá nessa passagem. It is like a poor actor who has a little fame on stage. E o que está vindo antes disso? Life is a brief candle which soon goes out. Então, estou se referindo à vela, à vida ou à morte? Está se referindo à vida, life, porque está definindo, estou fazendo comparações sobre o que a vida é, certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Nessa semana são somente essas as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem pelo Google Classroom, ou pelas redes sociais, ou por e-mail, e no Conexão Escola em horário de aula. Thank you so much for watching. Until next time.